Bem, então vamos começar aí a sexta semana, né, do PET 2, a última semana do PET 2, né, do segundo bimestre, a carga horária complementar para a aula de História do segundo ano. Eu sou o professor Beto e temos aí como tema as forças políticas na independência e também no primeiro reinado. Antes da gente começar as aulas, né, a aula aqui propriamente dita, eu vou pedir para vocês se inscreverem lá no canal do YouTube, né, o canal Recorte Histórico, e também ativarem, né, o sininho e deixar um joinha lá para a gente. E também seguir, né, o @recorte_histórico lá no Instagram. Então, depois dos pedidos aí, como sempre, vamos aí para a nossa aula, né? Que tem aí o tema As Forças Políticas na Independência e no Primeiro Reinado. O contexto, né? Vamos contextualizar um pouquinho aí a respeito desse assunto, né? A gente tem que lembrar que nesse período Dom Pedro I ele tinha liderado o processo de independência do Brasil, né? Vamos só recapitular um pouquinho aí aquele período em que o Dom João VI volta para Portugal, devido às pressões, né, feitas pela corte portuguesa, que também exigiam a volta de Dom Pedro I para Portugal, né? E Dom Pedro I, temendo aí que se houvesse no Brasil um processo de independência sem a participação da família real portuguesa, decide ficar e enfrentar, né, as chamadas cortes portuguesas. A gente tem, né, o 9 de janeiro, o dia do fico, e depois, dia 7, né, 7 de setembro, a independência do Brasil é proclamada pelo Dom Pedro I. Então, o Dom Pedro I, dentro desse processo aí, né, de cortes portuguesas, de volta de Dom João VI, de permanência de Dom Pedro I, ele vai proclamar a independência do Brasil, junto ali com aquela elite nacional, aquela elite colonial que havia lucrado, enriquecido, principalmente durante o período ali da família real, né, da presença da família real no Brasil. O Dom Pedro I ele vai assumir o Império Brasileiro, né? Lembrando que o Brasil, após a sua colonização, ele vai ser um império, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente ali. Essa elite, né, que apoia o Dom Pedro I, né, a permanência de Dom Pedro I, ela vai apoiar porque defendia, né, tinha seus interesses, seus privilégios, e o Dom Pedro I era aquela pessoa que encarnava aquela possibilidade da manutenção dos privilégios da elite colonial, né? Alguns políticos divergiam aí, né, quanto aos rumos do país, em relação à proclamação da República, em relação ao Império, mas a grande maioria da elite, né, que também formava ali os políticos, eles defendiam, né, a manutenção dos seus interesses. Tá? Esse apoio, né, da elite era a intenção, né, a vontade de se manter ali privilegiada, né, os latifúndios, né, manter a estrutura latifundiária, a agricultura exportadora, o trabalho escravo. Então, eles viam no Dom Pedro a figura capaz de manter esses privilégios da elite nacional, tá? Raramente se discutia aí a possibilidade de se proclamar uma república, tá? Porque se proclamando uma república, provavelmente muitos desses privilégios seriam cortados, né? Não existiriam em relação àquela elite. O Brasil, nesse período, ele tinha ali praticamente dois partidos, né? Não eram bem partidos políticos na concepção da palavra que nós usamos hoje, né? Os partidos políticos que existem hoje. Não é essa mesma concepção, né? Não é essa mesma estrutura partidária que existe hoje.
mas a gente nota que existiam dois grupos políticos, né, que prevaleciam, né, durante esse período, né, da independência, né, do primeiro reinado aqui no Brasil. Existia ali o Partido Português, né, que eram comerciantes portugueses, queriam manter os seus privilégios, eram alguns altos funcionários públicos, né, que estavam ali ao redor do imperador, o alto escalão do exército. E esse grupo português, eles defendiam que Dom Pedro I deveria voltar para Portugal e que o Brasil deveria ser recolonizado, né? Então eles tinham um interesse mais voltado para privilégios de Portugal, né? Para que Portugal voltasse a ser a metrópole, né? Existia essa discussão, já que o Brasil havia sido transformado em reino, né, o reino de Portugal. Então, eles tinham essa ideia de que o Brasil deveria ser recolonizado, né, Dom Pedro I deveria obedecer às cortes portuguesas. Aos poucos, esse grupo português vai perdendo o poder, né, visto que Dom Pedro I não volta para Portugal, se mantém aqui no Brasil e ainda proclama a independência do Brasil. Um outro grupo, né, o grupo brasileiro, né, o chamado aí Partido Brasileiro, né, o grupo que defendiam aí alguns interesses nacionais, né, eles opunham-se à subordinação a Portugal, ou seja, eles defendiam aí a liberdade do Brasil, né, a independência do Brasil em relação a Portugal, mas também defendiam ao mesmo tempo os seus privilégios, né? Defendiam a liberdade comercial, em que os portugueses, que eram os principais comerciantes aqui da colônia, perdessem espaço, né, no comércio, e que esse comércio pudesse ser livre, né, para qualquer pessoa, né, ou qualquer país pudesse continuar fazendo aí comércio com o Brasil. A redução de impostos, né, defendiam aí a redução dos impostos, eram dominados, né, o Partido Brasileiro era dominado principalmente pelos grandes proprietários de terra, né, aquela elite latifundiária que apoiou o Dom Pedro I, que apoiou a independência do Brasil. Ele era dividido aí em dois grupos, tá? Então vamos ver quais os grupos que compunham o Partido Brasileiro. Existia o grupo do José Bonifácio, né, que era um grupo mais conservador, tá? Defendia ali a centralização do poder, né? Então eram os conservadores, defendiam que o poder ficasse nas mãos do imperador. Já lembram ali que nós já falamos a respeito da Constituição de 1823, 1824? Então, o José Bonifácio, ele era centralizador, né? Ele queria conservar o poder nas mãos do imperador. O Joaquim Gonçalves, né, contrário ali, né, ao José Bonifácio, lembrando que todos esses eles eram a elite, né, eram grandes latifundiários, porém tinham algumas ideias e defendiam essas ideias. O Joaquim Gonçalves, por exemplo, ele queria um maior poder para o legislativo, né, eleição direta para deputados e limitação do poder de Dom Pedro I. A gente vê bem aí, né, entre esses dois personagens da história, aquela divisão da Constituição de 1823 e 1824. Né? A Constituição de 1823 queria limitar o poder do imperador, dar mais poder para as províncias, né? Poder para o legislativo, enquanto a Constituição, né, outorgada por Dom Pedro em 1824, ela vai trazer aí a centralização do poder, né? Uma vitória dentro da política de José Bonifácio. Fazendo aquela comparação que eu falei lá no início, né, da independência do Brasil com a independência da América Espanhola, nós vamos ver lá na independência da América Espanhola uma participação maior da população, né, uma participação popular na independência, enquanto no Brasil a independência é liderada por Dom Pedro I e apoiada pela elite nacional. Né? Uma outra grande diferença foi a constituição das repúblicas.
enquanto aqui no Brasil nós passamos da colônia para o império, né? O Dom Pedro I, imperador do Brasil, as colônias espanholas não, né? Elas se transformaram em repúblicas, né? Se tornaram independentes e se implantou, né, o sistema republicano nessas colônias. Então, no geral, aí nós vimos um pouco a respeito, né, da divisão dos interesses, né, partidários, dentro mesmo do próprio Partido Brasileiro havia divergências, né, grupos que defendiam ideias diferentes. Mas, no geral, nós vimos que aqui no Brasil, o Dom Pedro I, né, ele se manteve no poder, ele se chegou ao poder graças muito ao apoio que ele teve da elite nacional, né, da elite latifundiária, a elite que buscava aquela agricultura exportadora, o trabalho escravo, né, a garantia da mão de obra do trabalho escravo. Assim, nós terminamos, né, a nossa aulinha de hoje, bem rapidinha, né, bem fácil de entender, e eu peço mais uma vez que se inscrevam lá no canal e sigam também o @histórico. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.